Boa noite, pessoal, tudo bem? Quem for chegando aí, está me ouvindo bem? Está tudo certinho com o áudio? Boa noite, Rodrigo, beleza? Noite, Aloysio, beleza? Só mais um minutinho para eu ajeitar aqui uma configuraçãozinha, já vamos começar, tá? Não vai demorar mais que um minuto. Boa noite, William, beleza. Bom, pessoal, acho que vamos começar aqui. A gente vai falar hoje sobre imagens customizadas de máquinas virtuais no Azure. Então, quem está chegando aí e quiser compartilhar, só clicar no compartilhar e voltar aí, botar um hashtag compartilhado, que no fim do mês aí o Rafa faz um ranking de quem mais compartilha e tem chance de concorrer a algum brinde, alguma coisa que ele dá pro pessoal aí, beleza? Bom, tô curioso para saber de onde que vocês falam e está muito frio aí. Que tá fazendo 8 graus agora. Tá, deu uma esfriadinha boa aqui na minha cidade. Frio em São Paulo? É, bom, bom pessoal, então vamos começar a falar um pouquinho sobre as imagens customizadas de máquinas virtuais, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho. Eu falei há 2 semanas atrás sobre a Virtual Machine Scale 7, que a gente faz aquele conjunto de computadores, de máquinas virtuais, que eles fazem, eles vão aumentando e reduzindo conforme a demanda ou conforme a gente quer. E uma das formas a gente poder customizar a nossa imagem para colocar nessa como base para essas máquinas virtuais, por exemplo, eu tenho um ERP que eu preciso que esteja instalado e cada instância que vá subindo de máquina virtual, eu preciso que esteja esse arquivo instalado de alguma forma. Então, ao invés de eu rodar um script de pós-instalação da máquina, a gente pode criar também essa forma de botar uma máquina virtual e assim que ela provisionar gerar um script. Uma forma mais eficiente de fazer isso é basear o nosso Scale set sempre em cima de máquinas virtuais, de uma imagem de máquinas virtuais, tá? Como é que a gente vai fazer isso, tá? Eu tenho aqui algumas opções. Sempre eu começo aqui no portal do Azure aqui, mas a gente vai trocar a câmera aqui. Aqui, beleza. Vamos lá. Então eu estou aqui no meu portal já no meu tenant do Azure e tem aqui um ambientezinho montado já, que é basicamente uma máquina virtual com Windows Server 2016, se eu não me engano, e ele está sem nenhuma instalação, sem nada, uma instalação limpa. Até estou com ela conectada aqui embaixo já. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a conexão do zero, vamos ver como é que funciona, tá? Então eu vou entrar aqui na minha máquina virtual. Eu tenho aqui um IP válido, eu vim aqui em Connect, um IP público, melhor dizendo. Eu venho aqui em Connect, RDP, faço o download do meu RDP, clico 2 vezes, boto a minha senha e conecto na máquina. Tá aí o usuário já. Beleza. Então essa aqui é minha máquina virtual que vai servir como base para mim gerar uma imagem dentro do Azure.
tá? O que eu vou fazer nessa máquina? Tá? Ela está zerada, acabei de provisionar ela, faz uma meia hora que eu provisionei ela. Então ela está limpa, não tem nenhuma instalação, não tem nenhum arquivo diferente, não tem nada. Eu vou instalar um IS nela e de repente até instalar, quem sabe, um outro navegador, só para a gente ter um, um segundo programa para mostrar que realmente é uma imagem é uma nova máquina virtual baseada em uma imagem, tá? Então eu vou vir aqui, primeira coisa, eu vou desabilitar isso aqui que é meio chatinho, tá? E vamos instalar um IS. Vamos fazer o seguinte, vim aqui. Eu tenho aqui alguns arquivos, tá, pessoal, de um modelo de uma página HTML, um template, que eu vou botar aqui dentro desse IS para a gente fazer o nosso modelo, a nossa imagem. Vou instalar o IS, adicionar, vamos lá. Bom, enquanto instala aqui, vamos baixar aqui um novo navegador da Microsoft aqui, deixar ele instalado já. Que a gente pode ver que ele não vem como padrão dentro do Windows Server. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos procurar ele aqui. Vamos procurar o nosso Edge Chromium, fazer o download dele, instalar, enquanto o nosso IS não termina a instalação. Boa noite, Alisson, beleza? Vamos lá. Vamos deixar os dois instalando aqui, vamos ver quem termina primeiro de instalar. Acho que vai ser o Chromium, o Microsoft Edge. Essa vez eu tava acostumado a fazer as lives com vídeos gravados já da demo, né? Hoje eu não tive tempo de fazer, essa semana foi meio complicado, eu não tive tempo de gravar. Mas eu vou fazer ao vivo aqui, vai demorar um pouquinho até provisionar os recursos, mas não é uma coisa que demore tanto para fazer a demonstração, tá? Então a gente vai ter um delayzinho aí para fazer instalação e criação de máquinas virtuais. E acabou que os dois instalaram juntos, ó. Vamos lá. Iniciar nosso navegador aqui. E já vou fazer um teste no meu IS, ver se ele está no ar mesmo. Vou colocar o host aqui. Beleza, IS no ar. Então eu tenho aqui, como eu comentei com vocês, eu tenho aqui uma pastinha já pronta com um template de um site. Que eu encontrei um site gratuito, que eu encontrei um templatezinho. E eu vou fazer esse site funcionar no nosso IS. Então eu vou vir aqui na pasta padrão do IS, netpub, wwroot, vou copiar aqui para dentro esses meus arquivos. Beleza, vamos ver se atualizou. Beleza, tá? Temos um site aqui já configurado, temos algumas um site
gratuito para a gente fazer alguns testes, só para demonstrar mesmo, né, como se fosse uma aplicação. E temos também a instalação do nosso Microsoft Edge aqui, né? Que esse carinha, ele vai ver que ele vai, como ele não é padrão, ele vai vir junto na nossa imagem. Bom, agora a gente fez, vamos imaginar que a gente já fez a instalação do nosso sistema, está todo provisionado nesta máquina, e eu preciso usar esta máquina como uma imagem para as demais máquinas que eu vou provisionar no meu ambiente. Boa noite, Johnson, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, tá? Isso tanto no nosso ambiente on-premises, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente quer gerar uma imagem através de uma máquina virtual, de uma máquina física, ou enfim, qualquer outro tipo de máquina. A gente vai rodar o famoso sysprep, tá? Então eu vou procurar ele aqui. System32 sysprep. Então aqui eu vou rodar o meu sysprep, deixar ele sempre aqui no OB, né? Generalize e escolher para shutdown, para desligar a nossa máquina virtual. E eu vou dar um OK, ele vai fazer todo o processo do sysprep, como ele faria numa máquina local. Tá? Isso mesmo processo que eu estou fazendo numa máquina que está provisionada no Azure. Se a gente precisar pegar uma máquina no nosso ambiente on-premises, fazer toda a imagem e jogar para o Azure, também é da mesma forma, tá? Tem alguns detalhezinhos só no ambiente on-premises, tem que ser um disco fixo, disco de tamanho fixo, e tem que ser um VHD. Tá? Então, para poder fazer esse upload lá para o Azure. Mas é bem tranquilo de fazer também. Então, ele conclui aqui o sysprep. Normalmente não demora muito. Beleza, vamos conferir aqui qual que é o status da minha máquina dentro do Azure. Tá rodando ainda. Demora um pouquinho aqui para ele fazer, para ele desligar a máquina, né? Ficar em status de parada, né? Beleza, já está como parada. Então agora a gente pode iniciar a captura da nossa imagem. Então aqui uma opção é muito simples aqui de fazer a captura, porque tem um botãozinho aqui em cima já dizendo, ó, para capturar a imagem. Então eu vou clicar nele, vou dar um nome para minha imagem. Então eu vou botar aqui VM1 Live Sexta. Vou escolher um grupo de recurso, posso criar um novo aqui. Negócio interessante, que eu posso automaticamente deletar a máquina virtual depois de criar a imagem. Então a máquina virtual ela vai ser deletada, somente a máquina virtual. Disco, recurso de rede, placa de rede, NSG, vai ficar tudo provisionado ainda. Tá? Então, se a ideia é deletar a máquina virtual, eu sempre faço depois e seleciono todos os recursos que estão vinculados à minha máquina virtual, tá? Para não deixar nada para trás e ficar cobrando na nossa conta aí que o dólar do jeito que está não dá para brincar com a cobrança do Azure, né? E aqui eu preciso digitar o nome da máquina virtual. Então, no nosso caso aqui vai ser VM101. Vou botar aqui VM01. Beleza. E vou dar um create. Ele vai fazer uma validação. Ele está desalocando a máquina virtual, tá? Antes ela estava só parada, agora ele vai desalocar a máquina virtual para criar a nossa imagem.
E se demorar muito aqui, pessoal, para fazer esse processo, tá? Eu já fiz uma imagem antes. Eu tenho uma imagem exatamente igual a essa que eu estou montando agora. Então eu vou usar a imagem que eu criei anteriormente aí para agilizar um pouquinho a nossa live, né? Ele está no passo 3, já que é no processo de criar a imagem. Enquanto eu conversava com vocês, ele já passou 2 passos aqui. Vamos ver se ele não deve demorar mais muito tempo não. Beleza, criou a imagem. Vamos lá ver como é que fica a imagem criada. Vou voltar no meu grupo de recursos lá que eu defini que eu queria armazenar minha imagem. E aqui eu vou ter um recurso chamado... Onde é que ele foi parar? Vou ver se só não atualizou ainda. Tá aqui ele, ó. VM01 Live Sexta. Tá? Então essa aqui é a nossa imagem do sistema operacional. Eu vou vir aqui. Ele está armazenado em um blob. O tipo de storage dele é um standard SSD. Então não tenho muitas opções aqui na minha imagem. Eu posso criar uma máquina virtual baseada nesta imagem direto por aqui. Então se eu vier aqui e dar um create VM, ele vai criar uma máquina virtual baseado nesta minha máquina aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma segunda máquina virtual aqui dentro, vai chamá-la de VM02, tá? Não tem essa VM aqui, tá? Vou agrupar aqui por tipo de recurso. Vai ficar separadinho. Aqui temos um disco de sistema operacional só, temos uma imagem, uma placa de rede só, um NSG, temos um IP público, uma máquina virtual só, tá? Então vamos lá, vamos criar a máquina virtual baseado nessa imagem. Como eu comentei antes, a gente pode criar essa máquina através da imagem e dar um create VM ou vir por aqui também, tá? Pela marketplace aqui, escolher a máquina virtual. Vamos dar um nome para ela aqui, VM02. Só passar o nome, passou o nome. East-West, vamos botar aqui na imagem aqui, então eu tenho aqui as opções mais utilizadas pela Microsoft pelos usuários do Azure. Então vai ter o Ubuntu Server, Red Hat, CentOS, o Server de 2019, o 2016, o 2012, o Windows 10 também tem aqui, mas não tem a minha imagem aqui. Onde é que eu vou achar essa imagem? Então eu vou vir aqui embaixo em procurar todas as imagens públicas e privadas, tá? Então ele me joga de volta para Marketplace, onde eu tenho algumas imagens públicas. Então já tem alguns softwares instalados, né? Algumas imagens, tem aqui um pfSense, tem aqui um OpenVPN, Ubuntu já configurado, enfim, tem algumas imagens prontas. E a minha imagem, aqui eu não tenho nenhuma, a web, tudo questões, tudo já vem pronto na Marketplace. Onde eu vou achar a minha imagem? Eu venho aqui em My Itens e eu tenho duas imagens. Tá? Essa que eu criei anteriormente, tá? Para manter, para ter uma certa segurança para essa nossa demonstração ao vivo aqui. Mas vamos usar a que eu criei agora, tá? Eu criei essa VM01 Live Sexta, tá? A gente fez agora 2 minutinhos atrás. Vou definir ela como minha imagem. Vou definir aqui o tamanho da minha máquina. Vamos colocar uma BS2, B2S aqui. Vou colocar até outro usuário, tá? O usuário da VM1 é Cooperati. Esse aqui eu vou colocar Casagrande, então, para ficar diferente. Passou. Deixar a porta para a gente fazer o acesso. Disco. Eu posso aqui trocar o tipo de disco, se nessa versão da minha máquina eu quero botar um disco mais nobre ou menos nobre, eu posso vir aqui e definir, né? Então eu vou escolher aqui um standard. Parte de rede ele vai colocar na mesma VNet, tudo certinho. E vamos revisar e criar. Bom, pessoal,
Este processo de criação de máquinas virtuais no Azure, ele leva um certo tempo para ficar concluído, tá? Leva em torno de 4 minutos, 5 minutos para concluir. Então vou tentar procurar aqui em vou procurar documentação de como criar máquinas virtuais enquanto ele vai criando essa máquina, como criar imagens de máquinas virtuais, tá? É possível fazer a criação de imagens a partir de máquinas virtuais Linux também. Então tem um procedimento que é parecido com o sysprep, tá? Ele é parecido com o sysprep, porém ele é um comando que a gente instala um agente do Azure dentro da nossa máquina virtual Linux e roda um comandinho para ele fazer essa generalização da máquina, né? Então para ele tirar algumas configurações de usuário, tirar, assim como o sysprep faz no Windows, né? Então a gente usa esse agente para fazer em uma máquina Linux também. Então vamos ver se a gente acha essa documentação aqui. Aqui ele já dá no primeiro, este aqui também. Aqui, ó, como capturar uma imagem gerenciada de um Linux. Aqui ele usa, acho que ele vai usar aqui a linha de comando, tá? Mas para fazer aqui com uma máquina Linux, a gente pode ver que tem um agente que ele pede para instalar. Onde é que ele tem o agente, a gente vai ver aqui, ó. Ele vai usar esse WA Agent aqui para fazer uh, o, a generalização da máquina, né? Então ele vai generalizar a máquina assim como fazem com o Windows, tá? Então, ele faz isso para remover arquivos e configurações de usuário. Depois a gente vai e faz a criação da imagem. Aqui ele está fazendo tudo por linha de comando, mas o processo seria o mesmo que pelo portal aqui do Azure, tá? Então é possível fazer das dois sistemas operacionais principais ali do Azure, criar essa imagem e utilizar ele num Scale 7 ou em algum projeto, algum laboratório que tenha que ser provisionado diversas vezes, por exemplo, um ambiente de desenvolvimento, por exemplo. Tá? A gente precisa provisionar máquinas e instalar algumas ferramentas de desenvolvimento, banco de dados, enfim, algumas coisas que o pessoal precisa para fazer o desenvolvimento. Então a gente pode criar esta imagem fixa e provisionar as máquinas virtuais através dessa imagem. Quando o tempo de provisionamento da máquina é concluído, o pessoal que tem acesso já consegue trabalhar normalmente na máquina. Tá? Vamos ver se terminou. Terminou o deploy da máquina. Vamos lá para o recurso. Então aqui, ó, pessoal, a gente pode ver que é diferente o IP, tanto o IP público como o IP privado, tá? Vamos procurar nossa VM1 para não ficar nenhum tipo de dúvida, né? VM1. Ele tem um IP aqui diferente, o IP final dele, o privado é o 4. A minha máquina G2, o IP privado dela é o final 5. Então vamos lá, vamos fazer esse acesso nessa máquina e vamos ver se está tudo ok. Vamos ver se provisionou certinho lá a nossa página HTML, vamos ver como é que funciona, tá? Vou vir aqui em conectar, RDP, mesma coisa de antes, tá? Máquina VM02, vou baixar o RDP, vamos acessar. E como eu falei antes, tá, pessoal, a máquina V1, o usuário dela é Cooperati. Nessa aqui eu botei o meu sobrenome, tá? Então vai ser Casagrande. Vou conectar na máquina.
só pelo tempo de login aqui a gente pode ver que ele está criando um perfil novo nessa máquina virtual. Então, ó, já de cara, nem carregou ainda o gerenciador de servidor e já tem nosso Microsoft Edge instalado ali, coisa que não vem por padrão na instalação do Windows Server. Beleza? Estou avisando aqui da rede, que é quando ela entra numa rede nova, então outro indício que é uma máquina que foi recém-provisionada, né? E vamos dar uma olhadinha aqui no nossos arquivos, se estão lá dentro daquela pasta do IS ou não tem nada, ou não tem nem IS instalado daqui a pouco, né? Dá uma olhadinha aqui. Ó, tem a pastinha NetPub já, então quer dizer que é um bom indício já, né? Que nossa imagem funcionou. www.root. Aparentemente os arquivos estão aqui. Mas será que está funcionando mesmo? Será que está tudo certinho com a minha imagem? Vamos dar uma olhada. Vamos abrir aqui o nosso Edge. Tá devagar o negócio hoje. Beleza, está iniciando. Vamos iniciar aqui o nosso Microsoft Edge. E eu vou fazer aquele teste que eu fiz na máquina VM01. Tá? Então eu vou dar um localhost aqui. Um Enter. Então, estamos com o mesmo site funcionando dentro desse IS. Tá? Então, isso quer dizer que a nossa imagem está funcionando 100%. Então, a gente vai usar como base para criar, como a gente falou anteriormente, tá? Deixa eu trocar minha câmera aqui. Como a gente falou, acho que faz umas 2 semanas que a gente conversou sobre isso, sobre o VM Scale Set. Tá? Então, como o recurso de VM Scale Set ele é um serviço que faz esse provisionamento automático de máquinas virtuais baseados em uma imagem. Então, se a gente tem um sistema que precisa ser instalado na máquina para depois ser colocado nesse tipo de funcionamento, né, de auto scale, né? Então a gente vai usar esse tipo de imagem para ele fazer de forma mais rápida do que um simples script após a instalação, que pode levar algum tempo, gerar alguns erros e, enfim, algumas coisas que a gente não espera num ambiente para tornar ele autodisponível e autoescalável, né? Então tem mais alguns detalhes que a gente pode comentar aqui. Essa aqui é a funcionalidade da máquina com uma imagem. Então, como eu comentei antes, se a gente precisar levar uma máquina aqui de um Hyper-V ou de um VMware que eu tenho dentro da minha rede on-premises para o Azure, eu quero levar uma imagem dessa máquina virtual para lá, eu tenho uma máquina pronta no meu ambiente e quero levá-la lá para o Azure. Eu consigo fazer isso tendo aquelas limitações, né? A gente tem a documentação para nos orientar melhor sobre a documentação, mas basicamente tem que ser um VHD e tem que ser o disco como tamanho fixo, tá? Não pode ser o tamanho expansível, tá? Ele tem que ser fixo para não ter problema com a imagem. Um negócio interessante que a gente pode fazer também é o caminho inverso. E se eu quiser trazer esta minha máquina virtual que está no Azure, não quero mais ela no Azure, eu quero trazer ela para o meu ambiente on-premise, seja para fazer um teste, seja para brincar ou para colocar em produção, ou sei lá, qual que é o objetivo de trazer essa máquina do Azure para dentro do meu ambiente on-premises, tá? É possível fazer isso também. De que forma que eu faço isso? Tá, eu vou fechar aqui. Eu vou na minha máquina virtual que eu quero fazer o download dela, né? E aqui na parte de discos, eu venho aqui no meu disco do sistema operacional. No nosso caso só tenho esse disco, né? Eu vou vir aqui, vou abrir ele. E eu vou ter a opção de
Disk Export. Tá? Aqui ele vai dar a mensagem que a VM precisa estar desalocada ou o disco tem que estar desconectado de uma máquina virtual. Tá? Então, se eu tiver com a minha máquina virtual desalocada, deixa eu ver se a outra máquina está rodando ou não, vamos ver. Essa aqui está desalocada, a VM1 está desalocada, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu venho aqui em discos. Venho aqui no meu... Vamos ver, não está carregando. E resolveu não carregar agora. Vamos ver se a gente acha ele para outro lugar aqui. Vamos ver por aqui. Tá, beleza, por aqui foi. Bom, não sei porque que não acessou antes lá por dentro da máquina virtual, mas a gente deu um jeitinho e veio aqui pelo grupo de recursos e achou nosso disco, tá? Então aqui, eu vou vir aqui em Disk Export. Esse é o disco da máquina que está desalocado. E ele vai gerar aqui uma URL para fazer o download diretamente. Então eu posso botar aqui que a URL vai expirar aqui em 3.600 segundos. Eu posso botar mais zeros aqui, enfim. E gerar uma URL. Essa URL vai ser gerada. Beleza? Então tem essa URL para poder botar no navegador ou num gerenciador de downloads e fazer o download do meu VHD. Ou clicar simplesmente aqui e fazer o download de um arquivo VHD, o qual eu vou poder colocar. Eu estou com a minha câmera na frente aqui, eu vou tirar de lado aqui. Pera aí. Vamos lá de novo, tá, pessoal? Estava com a câmera na frente aqui, não percebi. Eu vou vir aqui no disco, vou vir aqui em Disk Export. Vou clicar para exportar o disco, ele vai gerar uma URL. Nesta URL, eu vou fazer um download de um VHD, que eu vou poder colocar ele como um disco de uma máquina virtual no meu Hyper-V, por exemplo, e utilizar ela com a mesma imagem que está lá na minha máquina do Azure, tá? Então, a gente tem algumas formas de fazer essa movimentação de máquinas, né? Eu consigo levar algumas máquinas do meu ambiente on-premises para a nuvem, para o Azure, e trazer máquinas do Azure para o meu ambiente on-premises, tá? Seja por qualquer motivo que a gente esteja precisando no momento. Bom, pessoal, a live de hoje um pouquinho mais, um assunto mais tranquilo, né, de se tratar. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, por favor, me procurem. Pode mandar comentários aqui no vídeo mesmo, que eu vou dar uma olhadinha depois. Pode me procurar nas redes sociais, nos grupos do Rafa aí, que eu estou sempre por lá. Se alguém tiver alguma sugestão de conteúdo, tiver alguma pergunta, uma dúvida, a gente pode trocar uma ideia lá, bem tranquilo. Tá bom, pessoal? Vou deixar antes de sair aqui, deixar a página inicial aqui da live de hoje com as minhas redes sociais aqui. E tenho que agradecer a todos vocês que estão aí comigo até 9h30 da noite aí numa sexta-feira. Agradeço a todos aí pela presença e pela participação. Um obrigado e até a próxima semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.